Bom, então agora eu vou iniciar a explicação do estágio de ensino e de profissional. Esse estágio ele pode ser feito pelos cursos de licenciatura e bacharelado na modalidade ensino e os de bacharelado na modalidade profissional. Primeiro passo é a carta de apresentação, que é a formalidade, né? Eu estou indo em tal instituição, sou estagiário da Uninter e gostaria de fazer meu estágio aqui. O termo de compromisso, vocês já podem levar a fichinha lá que tem no AVA para vocês pegarem os dados da instituição para vocês gerarem o termo de compromisso. Como que é o estágio de ensino e o profissional? Ele é um projeto de vocês para os alunos ou a comunidade. Por exemplo, se eu sou de educação física, eu posso fazer numa academia, teologia eu posso fazer numa igreja. Então, pro público do estagiário. Os participantes. Tem um mínimo de participantes para crianças, jovens e adultos, pessoas com deficiência e atendimento. O que vai ser esse público de vocês? Ele tem que ter a ver com a escolha do estágio. Se eu estou fazendo o estágio de ensino infantil, eu não posso pegar um público adulto. Se eu estou fazendo o estágio de diferentes contextos, eu vou ver o público relacionado ao estágio que eu escolhi. São aqueles 4 estágios lá e tem que ter a ver esse grupo com a modalidade que eu escolhi. Tem um mínimo e não tem um máximo de participantes mais. Então, pode participar quantas pessoas quiserem participar. Esse estágio ele pode ser feito em grupos de 4 até 4 integrantes. Pode ser feito individual, como em dupla, em trio ou até 4. O que é o requisito? Eles têm que ter o mesmo curso e a mesma modalidade. Ou seja, o código que está no lado da disciplina de estágio tem que ser o mesmo. Pode ser realizado mais de um estágio ao mesmo tempo? Pode, mas os dois juntos não podem ultrapassar 6 horas por dia. Eu não posso fazer 4 horas de um estágio e 4 horas de outro estágio no mesmo dia. Eu tenho que fazer 3 e 3 ou 2 e 2, tem que ser menos de 6 horas. Ou 6. Agora, deve ser realizado mais de uma modalidade no estágio que vocês estão fazendo. Por exemplo, você tem 4 estágios geralmente. Eu posso fazer 2 de ensino e 2 de extensão, 3 de ensino, 1 de iniciação científica. Eu tenho que escolher 2 modalidades diferentes para me fazer os meus estágios. A carta de apresentação é o primeiro passo e o termo de compromisso é o segundo. O termo de compromisso, carga horária, unidade concedente, é a instituição que vocês estão fazendo o estágio, a igreja, a academia, o museu, a escola, o endereço, o CNPJ, o supervisor do estágio. Agora são 2 nomes. Tem o nome lá no manual de vocês do estágio e o nome da orientadora, tá? A descrição da atividade é uma parte que vocês sempre se perdiam, que é aquela cláusula 4. Agora eles definiram bem certinho o que tem que colocar lá. Tem que colocar o estágio escolhido, se é de ensino, se é profissional, se é de iniciação científica ou de extensão. E tem que aparecer o que vocês vão fazer nesse estágio. Observação das aulas, levantamento de dados, elaboração do plano de ação, elaboração da produção conceitual e entre outros. Dependendo de cada estágio, vai ser os seus requisitos ali. A unidade concedente diz aqui que ela deverá entregar o documento digitalizado para vocês. Mas caso a unidade concedente não possa escanear e enviar para vocês, vocês vêm até a Uninter que a gente faz isso para vocês, tá? O que não pode é eu enviar por foto ou pelo scanner do aparelho celular. Ele tem que ser com a impressora específica para scanner. Então pode ir até a Uninter que a gente escaneia e envia por e-mail ou pelo WhatsApp para vocês postarem. O estágio pode ser realizado em grupo, mas o termo de compromisso ele é posto individualmente. E o estágio só pode iniciar depois do deferimento do termo de compromisso, tá? Antes era da data de assinatura, agora é a data de deferimento. Se vocês iniciarem o estágio antes do deferimento do termo de compromisso, esse
essa carga horária que vocês fizeram antes não vai contar. Se vocês chegarem para mim e falarem: ai, prof, eu me esqueci de colocar o termo de compromisso, já tô com todo o estágio feito, só falta postar. Não pode. Tem que colocar o termo de compromisso antes de iniciar o estágio. E esse termo de compromisso, depois que vocês postam, vocês têm o prazo de 1 ano para vocês realizarem o estágio. Tanto a entrega do relatório como a realização dele. O primeiro passo, então, é o plano de ação. O que é o plano de ação? É o projeto de vocês. Vocês vão colocar a identificação, qual é o público-alvo, se eu estou fazendo no museu, se é as pessoas adultas, se estou fazendo na academia, se são as pessoas, a educação infantil, se é a 5ª série, se é a 8ª série, se é o ensino médio, se são os professores e tudo mais. O conteúdo da atividade, por exemplo, em matemática tem a geometria, em letras pode ser a leitura e o debate de um livro, isso daí é de cada curso. Os objetivos que vocês querem alcançar com esse estágio, com esse projeto. A síntese do assunto é aquela parte que vocês colocam os autores que também falam: olha, isso daí é importante, tá? Por exemplo, eu vou trabalhar os jogos. Por que é importante os jogos? Só eu acho que os jogos são importantes? Não, tem mais gente que acha. Então eu vou pesquisar os autores que acham importantes isso e vou colocar ali no mínimo 3 autores falando, embasando a minha escolha, falando não sou só eu que penso assim, eles também pensam assim, eles também acham legal fazer desse jeito. O desenvolvimento da atividade, vocês vão relatar todo o desenvolvimento da atividade, quantos encontros vão ter, se vai ter algum debate, algum discurso, alguma montagem, como é que vai ser. Todo o desenvolvimento vai ser relatado ali. Aí vocês vão colocar os recursos que vocês vão utilizar, Facebook, WhatsApp, YouTube, slides, gráficos, Excel, Word. Vocês vão ver todos os materiais que vocês vão utilizar e colocar ali. E as referências, ele tem relação com a síntese do conteúdo. Aqueles autores que vocês vão citar ali na síntese do conteúdo, de forma de citação, é um textinho, vocês vão colocar ali nas referências também. Terceiro passo, então, é a ficha de frequência, que é a declaração que vocês fizeram o estágio. A ficha de frequência vai ter a carga horária estipulada. O que vocês têm que prestar atenção aqui? A ficha de frequência, por exemplo, assim, tem 6 horas de aplicação e 2 de planejamento. Se eu quiser fazer 3 horas de planejamento e 8 de aplicação, posso. O que eu não posso é fazer menos. Então, tem que cuidar essa parte da carga horária. Pode sempre fazer mais, mas não pode fazer menos do estipulado. Agora vem a produção conceitual. Capa, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão. É aquela etapa onde vocês fazem a análise de vocês. 30% de cópia será considerado plágio. A introdução, então, é aquela questão. Vocês vão fazer a introdução para pessoas que não sabem que vocês estão fazendo estágio. Então, vocês têm que colocar: estou fazendo estágio tal, em tal cidade, em tal lugar. Vão colocar um pouquinho sobre aquele lugar, colocar os objetivos do estágio, os objetivos da aplicação dele, onde foi realizado. A metodologia que eu usei, pode colocar ali uma prévia dos passos a passo que vai ser realizado, as atividades desenvolvidas. O desenvolvimento, vocês vão colocar ali de 2 a 5 parágrafos, debaixo do título desenvolvimento, explicando cada um deles, tá? Depois vem 2.1, estudo da arte. O estudo da arte é um referencial teórico. Vocês vão procurar autores que auxiliam e ajudam, que dizem que o trabalho de vocês também é importante para, digamos, embasar aquilo dali, que nem eu expliquei antes. Vocês vão falar que não sou só eu que penso desse jeito, que eu não fiz uma coisa do outro mundo, que tem mais gente que apoia o meu trabalho. Então, essa parte é exatamente isso. Vocês vão pesquisar ali o assunto,
do estágio de vocês, o conteúdo, e vão pesquisar autores. Vocês vão colocar de 1 a 2 páginas que falam que é importante também. O campo externo remoto, ele é a análise do filme ou do documentário de espaço cultural virtual. Ele é de 2 a 3 páginas, tem as fichas técnicas ali para vocês olharem, analisarem, preencherem, e é aquilo dali, é uma reflexão sobre um filme que tem, ou documentário, que tem a ver com o curso de vocês e que vai ajudar ou orientar vocês no estágio, que tem a ver com o que vocês estão trabalhando. O material de criação e reflexão de 2 a 3 páginas é um material produzido por vocês vão colocar ali um passo a passo, por exemplo, a criação dos slides, de gráfico, de apresentação. Vocês vão apresentar ali o material produzido por vocês. E o relatório de evidências, vocês vão fazer um texto contando como foi o estágio de vocês. Por exemplo, teve uma pergunta legal de alguém, teve um encontro, decidi fazer de tal forma porque ficou melhor desse jeito e não do outro. E nesse texto que vocês vão explicar todo o estágio de vocês, como foi, vocês vão ilustrar com fotos, links de acesso, ideias. Essa parte de como foi, não se esquecem que é importante também vocês colocarem um convite das pessoas, vocês divulgando, se vocês forem divulgar no Facebook ou fazer um vídeo, vocês colocam ali o print, porque é importante também vocês convidarem a comunidade para participar desse estágio. Por exemplo, vocês têm um grupo de alunos de uma escola que vocês estão fazendo estágio com eles. Aí vocês colocam um aviso lá dizendo, olha, tal dia vai ter um debate sobre tal assunto, de tal a tal hora. Vocês tiram um print dali e colocam nas suas evidências. O que é interessante colocar nessas evidências também. Quando vocês forem tirar fotos, tiram, por exemplo, eu estou fazendo um debate das 2 às 3 da tarde. Eu tiro uma foto às 2 e tiro uma foto às 3. Ou tiro um print às 2, tiro um print às 3. Porque esse daí, se aparecer o horário, ele já vai comprovar que vocês realmente fizeram daquele horário até aquele horário, tá? Então tem que comprovar o horário que vocês estão fazendo e que vocês estão cumprindo toda a carga horária. Depois vem as considerações finais, que é o que vocês aprenderam com o estágio, o que ajudou a vocês com isso, o que vocês tiraram de proveito desse estágio. E as referências, que são os autores que vocês utilizaram para realizar esse relatório. Toda sexta-feira, ao vivo, vai ter aula de explicação de estágio através do AVA. Vocês podem fazer perguntas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, que vai ser respondido ao vivo pelos orientadores e tutores. Então, qualquer coisa, vocês podem me procurar, eu estou sempre à disposição de vocês, e tenham um ótimo estágio.